tem correlação com o que você falou sobre a 4966, mas é uma coisa que eu tenho muita dúvida, sabe? Assim, hoje a gente tem uma carteira de crédito hoje, girando no PIB, muito baixa comparado com outros países, por exemplo, os Estados Unidos, que chega a ser 100% do PIB, por exemplo. Você acredita que por que o crédito ele não cresce mais no Brasil? É questão do spread? É questão de taxa de juros? O que envolve o não crescimento do crédito? Até recentemente, na semana passada, a Febraban falou que vai ter uma retração no crédito de cerca de 0,2%. O que você acredita que impacta esse não crescimento do crédito no Brasil hoje? Muito boa pergunta também. Ó, nos cortes, você vai ver um monte de corte que o pessoal responde assim, nossa, boa pergunta. Eu respirando fundo aqui. Mas são perguntas ótimas, porque aí vamos entrar... é, é, não vou conseguir dar só essa resposta única, porque para mim não existe uma resposta única para essa pergunta, tá? Vou trazer alguns pontos. Pô, mas você falou, tem outros mercados que já tem um crédito muito maior, volume de crédito maior do que o nosso relativamente ao PIB, relativamente a outros múltiplos, né? O índice de inadimplência desses outros países é similar ao nosso ou é menor? Se é menor, um pedaço da resposta está aí. Isso pode ser algo cultural, pode ser algo de riqueza do país em si, então a renda per capita é maior, por aí vai. Não vou entrar nesses detalhes, mas se a inadimplência desses países que têm mais crédito for menor do que a nossa, você já tem uma parte da resposta. Porque se eu der mais crédito, eu sei que eu vou perder mais aqui. E se eu sei que eu vou perder mais porque a inadimplência é maior, eu vou ter que cobrar uma taxa maior dos demais para cobrir esse cara que vai me inadimplir pelo meu modelo. Eu sei que tem uma provisão maior. E se eu tenho uma taxa maior, menos vão querer acessar o crédito, ou eu mesmo não vou querer conceder, porque já vai chegar num patamar tão grande de juros que o PMT vai ser... O PMT, a parcelinha vai ser insana para ele pagar. Esse é um ponto. Outro que também tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, taxa de juros. Taxa de juros atual explodiu. Pô, pega a taxa de juros livre de risco e coloca um spread adicional para arcar com a inadimplência, mais custo dos bancos. Para onde vai essa taxa? Então, de novo, aumenta mais a chance do cliente defaultar. Então, você também tem uma preocupação de conceder crédito porque vai ter mais default. E trazendo essa pergunta para a 4966, quando eu falei da taxa efetiva de juros, quanto que é uma taxa de juros de cartão de crédito nos Estados Unidos? Nem se compara com a nossa. Sim. Então, quando eu vou fazer o cálculo da LGD, que eu falei, quanto que as pessoas estão, quanto eu consigo recuperar, quanto minhas empresas de cobrança estão recuperando e vou trazer a valor presente, talvez nos Estados Unidos ou em algum país da Europa, quando eu trazer valor presente é uma taxa desse tamanho que, putz, tá bom, perdi pouco o valor do dinheiro no tempo. No Brasil, não. Então, se afeta a LGD, de novo, afeta preço, afeta tanto o meu apetite para conceder crédito, quanto dos clientes de querer crédito. Então, eu acho que é um conjunto de temas, de tópicos que afetam a decisão de dar mais crédito para um lado do banco e a decisão das pessoas falar, não, vou tomar crédito. Você acha que a nossa resolução, a 4966, ela tenta se alinhar um pouco com algumas resoluções internacionais, tipo a IFRS 9? Sim, sim. Ela veio para fazer esse alinhamento e nessa discussão de fazer artigos, né, no LinkedIn, na minha cabeça, né, quando dá eu paro e escrevo e por aí vai. Aí minha esposa é minha editora, corrige um monte de erro de português, porque engenheiro escrevendo a lástima, né? Mas na minha cabeça vou explicar as regras, e só as regras, já estou em 8 partes e ainda não terminei, porque é muita coisa mesmo, para depois entrar em algumas questões de efeitos colaterais, né? Então, por que eu estou falando dos efeitos colaterais, né? O objetivo do 4966 realmente foi equalizar a regra internacional. Então, vamos trazer perda esperada. A regra dos três estágios é a regra dos 3 buckets do FS 9. PD Lifetime é a regra que está lá também. Forward Looking está lá também. Perda em corrida não, é uma regra específica do Bacen. Que eu acho interessante, porque obriga os bancos, se tem garantia, usa a garantia, pô. Né? Usa. Sim. Então, mas ela está muito equalizada às regras internacionais. Mas a realidade brasileira é outra.
Como eu comentei, sendo repetitivo, peço mil desculpas. A taxa de contrato que a gente tem que usar para trazer a valor presente, o valor recuperado para calcular LGD, nem se compara com a taxa de contrato dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, né? Então, você tem isso e vai ter esses efeitos também. E aí você vai ter volatilidade no balanço que eu comentei. Quando implantou o RFS 9 lá fora, que foi antes do Brasil, eu vou pedir desculpas que eu não lembro o nome do banco. Eu lembro que eu olhei isso, até botei num outro artigo meu no LinkedIn. Você tinha bancos que você via provisão no balanço. Implantou o RFS 9. Cara, provisão monstra. Depois, no outro ano, reversão de provisão. Reversão de provisão? Uma coisa é você ter revisão de provisão, operação a outra, mas no balanço inteiro é porque você tem uma volatilidade gigante. E falou, nossa, eu provisionei demais, agora eu estou vendo que vai melhorar muito, não preciso de menos provisão. Então, você tinha um efeito na DRE que trazia volatilidade lá fora. Imagina no Brasil. Então, uma das coisas que me preocupa, que pode ser sim um efeito colateral do Corona 66, é a volatilidade no balanço, porque a realidade brasileira é muito diferente da realidade americana, a realidade europeia, a realidade de alguns países asiáticos, né?